tarde a todas e todos que estão nos assistindo aqui. Muito obrigado pela audiência. Para quem for assistir depois no canal Que Educação Física é essa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no dia 11 de junho, perdendo o jogo do México e África do Sul. Virou o primeiro tempo 1-0 para o México, não sei se mudou. Estou torcendo para o México, não sei vocês. E temos o privilégio hoje de ter como convidado o professor Dr. Willy Soares Maffei, professor onde inclusive fomos colegas, né, por alguns anos, e coordenador nacional do PROEF, mestrado profissional em Educação Física em Rede. É, Agradeço aqui o apoio, como sempre, do Fernando Bacari, o Laércio Elias Pereira, que é o nosso co-anfitrião. E tenho certeza que tem também algumas questões aí, algumas provocações para apresentar para o Willer. Então, ele, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, sua agenda, que deve ser bem carregada. E, e vamos para a primeira pergunta, né? Que é tradicional aqui a gente faz no nosso podcast. Que Willer Soares Maffei é esse? É, Boa tarde, professor Mauro, boa tarde, Laércio, Fernando e demais colegas, né, que nos ouvem e que nos ouvirão também, né? E eu gostaria de dizer que, na verdade, o prazer é meu, professor, de estar aqui revendo o professor, né, revendo o Laércio, né, o Fernando e tantos outros, né, que fazem parte dessa educação física, né? E perguntar quem é a gente, né? Como é difícil responder essa pergunta, né? Mas em linhas gerais, né? Eu sou paranaense de origem, eu sou nascido em Cambé, no Paraná. Me mudei para Maringá com 7 anos, onde fiz meu curso de pós-graduação. E daí o professor Mauro ele faz parte dessas leituras de vida, né, que a gente tem, porque no doutorado eu escrevi um texto, mas não publiquei, sobre anjos da profissão. E os anjos da profissão começam comigo quando eu morava ainda em Maringá, né, em uma corrida, né, o meu professor de educação física, talvez meu primeiro anjo da profissão, me inscreveu numa corrida e falou assim: "Ah, meu aluno ele vai chegar em primeiro lugar aí, vai chupar um sorvete antes do segundo colocado chegar." E na véspera dessa corrida aí, era uma volta no bosque lá em Maringá, eu fui fazer essa corrida e eu não aguentei correr o percurso inteiro. Eu falei, nossa, mas ele está confiando em mim, eu não aguentei nem correr o percurso todo, né? Aí fui no outro dia na corrida lá, eu ganhei a corrida e realmente, né, na frente de diversas pessoas lá, que inclusive eram atletas lá de Maringá. Fui chamado para fazer parte da equipe de atletismo de Maringá, e isso me levou ao vestibular, né? Alguns anos depois, vários anos depois, me levou ao vestibular, porque na época eu tinha 13 anos, e eu ia fazer o vestibular para administração, mas na hora eu falei, ah, já estou envolvido com isso aqui, deixa eu fazer educação física, né? Então, a primeira pessoa que me encaminhou, o professor Osmir, né, que me encaminhou para esse meio esportivo, e depois o português, meu técnico lá de Maringá, né, que também comigo me incentivou a fazer o curso de educação física, e eu me formei pensando, né, em trabalhar com fisioterapia, mas como na época não tinha em Maringá fisioterapia, eu fiz educação física e tinha a pretensão de fazer fisioterapia na UEL, lá em Londrina. Mas quando a gente se forma, a gente quer mais é ganhar dinheiro, né? Comecei a trabalhar com educação física e alguns anos depois eu estava longe da profissão, trabalhando só em Curitiba, no Santa Mônica, com colônia de férias e abandonei um pouco a educação física, a arbitragem de atletismo. E eu estava, na verdade, entrando no ramo de caminhonete, comprava caminhonete batida, reformava e vendia. E até que, num determinado carnaval, apareceu um novo anjo da profissão, né? O professor Jair, diretor de uma escola aqui em Macatuba, no interior do estado de São Paulo, próximo a Bauru, ao qual não sei se o professor Mauro teve prazer ou desprazer em conhecer a cidade, né? Mas ele teve aqui na cidade, né? Ele morava em Bauru. E ele me convidou para trabalhar numa escola padrão aqui no estado de São Paulo, que era um modelo de escola onde o diretor ele trazia para a escola pública os professores que ele gostaria que trabalhasse na escola.
E eu entendo que ele é um anjo da profissão, porque ele que me trouxe aqui para o estado de São Paulo. E no estado de São Paulo eu pude fazer, né? Trabalhando nessa escola, onde eu me efetivei depois no concurso público. Fiz o meu curso de mestrado, fiz o meu curso de doutorado, e eu conheci o professor Mauro dando aula para mim, né, um dos meus anjos da profissão, né, num curso de especialização. Ele tinha chegado de Rio Claro, em Bauru, montou um curso de especialização, né, e naquele curso, ainda no final da década de 1990, ele montou um grupo de estudos, né, com os colegas, né, de Pederneiras e de Lençóis Paulista, que participaram com ele de um grupo de estudos, né, que pesquisava mídia e educação física. E ali ele falou: ó, você tem perfil para fazer mestrado, né? E aí então eu parti para o mestrado, tentei duas vezes o mestrado acadêmico em Araraquara, em São Carlos, na área da educação, e não deu certo, mas eu entrei em Rio Claro, né, e fiz o mestrado lá na educação física em Rio Claro, na ciência do movimento da motricidade, e depois, né, de alguns anos terminado, aí o professor Mauro já estava com ele em grupos de estudo, trabalhando, pesquisando junto, e aí ele montou um curso de educação física em Lençóis Paulista, né? E esse curso, quando eu terminei o mestrado, eu fui para o curso como coordenador do curso, e ali eu iniciei a minha carreira no ensino superior. Durante 10 anos eu trabalhei no ensino superior, nessa escola, 20 anos na escola a qual eu vim trabalhar em Macatuba, né, como professor de educação física. Fiquei 20 anos trabalhando na escola pública, na educação básica, ao mesmo tempo que eu trabalhei numa escola cooperativa também, onde os pais eram os donos da escola. Nesse período eu fui secretário de educação aqui em Macatuba, e por um período aí de 2 anos, lá no final da gestão do prefeito José Henrique. E daí, quando soma tudo isso daí, fala assim: "Ô, louco, o cara tem 80 anos, né? Mas até que mais ou menos conservado, né? Para os 80 anos aí de carreira." E em 2014 eu prestei o concurso da Unesp, né? Ingressei e comecei a trabalhar na Unesp, né? Onde estou até hoje, né? Então, fiz uma carreira, né, na área escolar durante 20 anos. Trabalhei em diretorias de ensino, como assistente técnico pedagógico, e fui construindo, né, uma carreira na escola, da onde sinto muita falta, né, porque as crianças, né, os alunos, eu acho que eles têm muito para contribuir, né, com a nossa vida acadêmica, e isso, quando a gente está na academia, acaba fazendo bastante falta, né. E na trajetória, né, que eu desencadeei na Unesp, né, que eu desenvolvi na Unesp, sinto falta também, né, do professor Mauro, né, meu vizinho de sala lá, no qual aí só durante um ano e pouco, né, eu tive o prazer de conviver como colega de profissão, colega de Unesp, né, com a vizinha de sala de professor ali, né, mas que guardo uma grande admiração aí pelo Mauro, pelos conhecimentos, por tudo que conseguimos, né, se não foi de tanta produção acadêmica, mas de todo conhecimento que ele transmitiu nesse período todo aí de convivência. Então, o Willer é essa pessoa aí, né, que é criada na escola pública, durante muito tempo. Trabalhei com alunos de escola pública e hoje estou numa universidade pública, na condição de poder trabalhar com professores que são também de universidade pública. Então, acho que o perfil mais ou menos aí que Ok, eu queria obrigado. passar. Você ainda mora em Macatuba? Moro em Macatuba, professor, na mesma casa aqui, Na mesma casa? mesma O- casa. Eu tenho, na verdade, tenho lembranças muito boas de Macatuba, especialmente das festas que você fazia, né? Não sei se você ainda faz, né? Fazer umas Não, festas não. espetaculares, viu? Sábado que vem tem E uma, aniversário da Mara, professor. Ah, tá. Manda um abraço para ela. E por falar em anjo, sabe que o Laércio foi um dos meus anjos, né? Quando ainda era estudante, né? E o segundo foi o Daniel Carreira Filho, né? E depois teve vários outros. A gente sempre precisa de alguém, né? A gente sozinho não é ninguém, né? Como diz o Merleau-Ponty, nós somos só um nó, um laço de relações. Mas vamos lá, então. Vamos combinar assim. Não precisa me chamar de professor, nem de professor Mauro, chama de Mauro. Assim eu fico à vontade, pode chamar de William também, tá? Não, estamos entre amigos, né? William, como que você vê, como você avalia a situação da educação física escolar hoje no Brasil, de modo geral?
Quando a gente fala de educação física no Brasil, Mauro, a gente tem que falar assim de vários Brasis, né? E a gente tem que falar de várias educações, não existe, né? No plural, mas de educação física diversa, né? Porque a gente vê que existem muitas escolas que são muito boas, muitos docentes muito bons. A gente vê escolas que têm muito material, sabe, que valoriza muito a educação física. E ao mesmo tempo a gente vê também, ainda, né, escolas muito carentes quando se trata em educação física, né? Escola que vê a educação física como um espaço apenas de convivência, como um espaço de deixar os alunos à vontade, né, de algo que não contribui para a formação do aluno. Então, a perspectiva de educação física, ela é muito ampla, ela é diversa, né? E tem diferentes sentidos, né, de suas representações, e não dá para a gente generalizar falando assim, olha, em determinado espaço a gente tem melhores experiências. Não, a gente tem experiências variadas mesmo, encontramos, e nós temos eventos nacionais do PROEF, e que nós temos a participação de, de uma diversidade muito grande de alunos, e isso daí é algo que a gente tem que engrandecer, né, o nosso programa em que a gente trabalha, porque nós tivemos alguns depoimentos, por exemplo, de professores que são alunos nossos, né, e que são lá de Manaus e trabalham numa tribo indígena e trouxeram uma educação física bastante rica em termos de pluralidade, de cultura, de diversidade, de possibilidades. E a gente vê isso também no interior, né, de diferentes estados, né, também com propostas muito boas de educação física. Então, o que a gente vê é que a educação física escolar hoje passa por um momento de dificuldade, mas que com muitas propostas boas, muitas pessoas boas trabalhando, como acontece na escola como um todo, né? Em termos de disciplinas, né? A gente tem escolas que são exemplares e nós temos escolas ainda bastante sucateadas, né? Nós temos políticas públicas, né, que fazem acontecer, fazem mudar a educação, mas nós temos políticas públicas que ainda a gente vê, não é, que deixam muito a desejar o investimento que é feito na educação, né? Então, há uma perspectiva muito boa e muito grande de melhoria da educação física, mas que depende de muitas pessoas trabalharem junto. E essas muitas pessoas envolvem, né, tanto os gestores, né, que trabalham, né, com as políticas públicas, quanto os gestores das escolas, quanto os profissionais de educação física, que são nossos colegas de profissão. Então, isso daí é um trabalho coletivo, e coletivo no sentido de diversos coletivos. Não é só o coletivo de professores de educação física, não são só os alunos, né? É um coletivo muito maior, né, que tem que se preocupar e dar à educação física o seu valor, porque ela consegue mostrar as boas práticas que nós vemos de educação física, têm a condição de apresentar algo de diferente e que muitas vezes as pessoas não conhecem. Vou dar um exemplo disso, Mauro. Ontem eu fui fazer aquele exame que a gente faz de rotina, né, da universidade. Aí a médica me atendeu, ah, você é da educação física, meu filho é goleiro, meu filho é isso, meu filho é aquilo, tal. Mas a educação física dele não dá isso, ele não faz esporte na escola, porque o esporte na escola, porque o esporte. Então, é a percepção que as pessoas têm da educação física, né? E daí, quando eu falei, contei para ela um pouquinho do que é a educação física, ela falou: Ah, mas então mudou a educação física? Eu falei, para nós mudou, mas as pessoas ainda têm aquele saudosismo de pensar aquela educação física que na minha época era assim, a gente fazia isso, né? Então, existem boas práticas, né? Existe uma expectativa de que a educação física seja muito maior do que ela já é nas escolas. Muito bom, muito obrigado. Então vamos para o ProF. Você podia apresentar para a gente alguns números, assim, quantos polos, instituições, docentes, estudantes? Sim. O ProF, ele iniciou no ano de 2018, né? E nós tínhamos 15 unidades conveniadas, né? Éramos 13 unidades conveniadas, mas na verdade a Unesp tinha duas unidades, três unidades, né? Era Bauru, Prudente e Rio Claro, então
éramos 15 instituições, na época 169 vagas, né, iniciais. E o ProF, ao longo dos anos, ele tem crescido substancialmente, né? Então, dessas 169 vagas, é, o ano retrasado, nós ingressamos 410 alunos, né? Num espaço aí de 6 anos, né? Nós crescemos de 169 para 410 vagas. É, para esse ano, nós ingressamos 380 alunos. E para o ano que vem, nós temos uma expectativa em torno de 450 alunos ingressantes, porque hoje nós evoluímos de 15 unidades conveniadas, nós somos 27 unidades conveniadas nas 5 regiões do país. São 3 unidades no sul, 10 unidades no sudeste, das quais 4 em Minas Gerais, 4 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma no Espírito Santo, 3 unidades no centro-oeste, né, uma no Mato Grosso, uma em Goiânia e uma no Distrito Federal. Temos 3 unidades no norte também, a UFAM Parintins e a UFAM Manaus, e temos também a Federal de Tocantins, e são 8 unidades que nós temos na região Nordeste. Então, ao todo, 27 instituições, e esperamos que amanhã, com a publicação da portaria da CAPES, nós cheguemos aí a 32 instituições conveniadas, né? Estamos conveniando mais 3 instituições no Sul, que é a Federal do Rio Grande do Sul, a Estadual do Paraná e a UEL, a Universidade Estadual do Pará, no norte, né? E também temos a Universidade Federal do Maranhão. Então, nós vamos chegar a 32 unidades conveniadas, aproximadamente aí 450 vagas. Ao todo, nós já ingressamos no ProF cerca de 2.000 alunos, né? Hoje nós somos 1.246 alunos, aproximadamente 250 docentes, temos uma média aí de quase 700 alunos titulados, né, nesses anos, e temos 46 docentes colaboradores, né, nessa parceria que nós temos aí, e no ano passado nós titulamos 189 alunos, né? Então a gente tem uma média aí de 200 alunos titulados por ano. Tá, Não sei se respondi tudo, professor. são números impressionantes, né? Será que ele é o maior programa de mestrado é, profissional do país? Você sabe disso? Comparando com outras áreas? Não, não somos. Não. Em número de unidades conveniadas, nós estamos entre as maiores, né? Mas nós temos o Profmat, né? Que é maior. Nós temos o Prof. Águas também, que em número de alunos, né? Ele é maior do que o ProF. Mas nós temos um número significativo de alunos interessados no ProF, né? O ano passado, para ingresso no ano de 2025, nós tivemos mais de 3.000 alunos inscritos. Nós tínhamos uma prova que era virtual, e agora a nossa prova passou a ser presencial. O ano passado nós tivemos 2.600 alunos inscritos. Então nós temos muito interesse, né? É um programa bastante grande em termos de unidades conveniadas. Nós somos o terceiro programa, né, em número de unidades conveniadas e que já atende, né, local, assim, as regiões do país. Nós temos inserção em todas as regiões, mas o que nos falta é capilaridade, né? A nossa ideia é chegar em estados, né, onde o ProF ainda não está. Então, nós temos um grupo aí, né, nós estamos conversando com outras unidades, né, principalmente na região norte, né, que nós temos só 3 unidades. Eu conversava há pouco com o Fernando, né, ele falou de alunos do Pará interessados, e o norte é muito grande, então a distância é muito grande de uma unidade para outra, né, e um aluno do Pará para ir para Tocantins, ele anda muito, né? E só para ver, professor, ô, Mauro, como que é o nosso programa, né, Mauro e demais colegas, né, que estão com a gente aí. O ProF, o aluno bolsista, nós temos 30% de bolsas, né? Então, esse ano nós tivemos 114 vagas, bolsas distribuídas no programa, né, dos alunos que ingressaram. E o aluno que passou em primeiro lugar no nosso processo seletivo de bolsa, ele está a 2.900 quilômetros da unidade sede. Então,
é um aluno lá do Maranhão, então, do Amazonas, né? Então, a gente vê que com o tempo a gente tem ampliado o número de unidades conveniadas e a gente tem diminuído a distância dessas pessoas, mas ainda assim a assimetria é muito grande, não é? Entendi. O norte, com apenas 3 instituições conveniadas, é muito pouco, né? A gente tem que tentar, né, ampliar as possibilidades para essas É, regiões aí, centro-oeste, norte, né, e diminuir as distâncias, né, dos alunos entre uma unidade e outra para aproximá-los do programa. o Brasil é muito grande, né? Agora, isso explica, como você explicaria assim para um professor ou professor de educação física que não domina muito bem o jargão acadêmico, a diferença entre mestrado acadêmico e mestrado profissional? Já deve ter perguntado muitas vezes isso, né? Uhum. É, uma diferença grande, Mauro, que a gente tem, né, do mestrado profissional para o acadêmico, né, é que ali o professor ele pesquisa a própria prática dele, né? O conhecimento, né, do campo da pesquisa é uma reflexão sobre a sobre a própria prática e não sobre uma coisa que está longe dele, que está longe do alcance. Então, muitas vezes, eu olhar para as minhas ações e compreendê-las, talvez seja muito mais fácil de eu pensar, né? E aí, né, atrelado isso daí ao ensino, né, a teoria que já tem construída, né, da educação física, que me dê amparo suficiente para eu compreender o que eu faço e que muitas vezes aquilo que eu faço não é uma coisa que eu inventei, né, e que muitos alunos chegam para nós e falam assim, olha, eu queria contar a minha prática, e a minha prática é muito boa, né? Então vamos contar a sua prática, né? Mas para a gente contar a sua prática, a gente precisa encontrar uma explicação para ela, né? Da onde que ela foi construída, como, e aí o aluno começa a perceber que a prática dele, ela está ancorada em algum princípio teórico que era desconhecido muitas vezes por ele, não é? Então, aí, quando ele tem contato com, né, o conhecimento já produzido sobre a educação física, ele começa a perceber que faz sentido ele fazer algumas coisas que ele fazia e que não faz sentido fazer outras coisas, não é? E aí, então, ele encontra uma condição, né, num formato daquilo que a gente chama de um produto, de passar aquela experiência dele para outras pessoas. Porque e ainda que ele tenha que fazer uma dissertação, né, Mauro? A gente sabe que é difícil um professor que está na escola com uma jornada de trabalho, né? E eu vou falar isso daí porque eu já tive isso daí quando eu era professor, né, da escola básica, né? Hoje trabalho em 40 horas, que são 60 também, 70, né? Mas que na época da escola, né, a gente tinha 40, 42, né? 44 aulas, né? E pegar e ler uma dissertação de 120, 130, 140 páginas, às vezes é complicado para o professor, né? Mas, de repente, um recurso educacional que foi produzido no chão da quadra por um parceiro de profissão, talvez faça mais sentido para esse docente. Que ele vai sentir, não, o cara que fez isso daqui, ó, ele sabe o que eu vivo no dia a dia, né? E se ele conseguiu fazer isso daí, talvez eu consiga também. Então, Certo. a ideia do mestrado profissional, em qualquer área, não é? É construir produtos e processos dentro do seu ambiente de trabalho. É a transformação do ambiente de trabalho, da sua prática, dos processos, né, de trabalho, a partir das experiências que vêm da formação. E a formação é em serviço. Tá. Agora, pesquisar a própria prática também pode ser feito no mestrado acadêmico, né? Seja em educação, educação física. Então seria, a gente poderia dizer que o produto ou o recurso educacional, não sei ainda qual que é o nome oficial aí, seria tão ou mais importante que a dissertação, no caso do mestrado profissional? Os dois são importantes, Mauro, porque o recurso educacional ele só existe porque há um relatório de pesquisa que embasa a produção daquele material, não é? Ele por si só, muitas vezes ele não se explica, não é? Mas daí o que que explica ele? Então você tem um recurso que é o produto, não é? Do seu trabalho
e ele encontra justificativa e amparo teórico a partir da pesquisa que você fez. Então, a gente sempre costuma dizer que uma pós-graduação no âmbito profissional, né, ela muitas vezes ela é mais trabalhosa do que no âmbito acadêmico, porque o âmbito acadêmico é um material que você produz. Né? No âmbito profissional, e aí em qualquer profissão, né, você pode trabalhar na área da tecnologia, e na área da tecnologia você tem que produzir um produto de inovação. Né? E esse produto de inovação, ele também você produz, mas não é simplesmente apresentá-lo no mercado, mas é apresentá-lo no mercado e mostrar, mas como que isso foi construído? E o como que isso foi construído não é o produto em si, mas é o processo que você desenvolveu para chegar. Então é um relatório. É um relatório que você monta, né? Que você escreve, mostrando como que aquilo foi feito. Então, são dois trabalhos, né, que se encontram. E é lógico que os dois eles se encontram, mas os dois estão interligados, né? Isso daí diferencia, né, o que é o acadêmico e o que é o profissional. E, bom, vamos esquentar um pouquinho aqui, esquentar uma provocação aqui. O mestrado acadêmico na linha de pesquisa, na área pedagógica, na linha de pesquisa em educação física escolar, já estava doente, né? Já estava em estado grave, né? Anêmico, né? Diminuindo o seu volume em várias instituições. Houve uma fuga para os programas em educação, né? Você fez pós-graduação na educação, eu também, né? No doutorado. Será que o ProF não está agora colocou o mestrado acadêmico na sua área pedagógica, na UTI? Vai morrer em breve? Porque a gente vê está minguando, né? Os tradicionais estão desaparecendo da linha escolar. O que você acha É, disso? Mauro, eu posso estar enganado, mas eu vi um documento da CAPES, eu não me recordo se são 5 ou 7 programas com educação física escolar no Brasil. São 50 e... Não me lembro se são 50 ou 80 e poucos de educação física e apenas 5 ou 7 com educação física escolar, né? E é bem nessa linha, né, do que você está falando, né? Realmente os mestrados acadêmicos na área escolar, eles estão reduzindo muito, não é? Mas os mestrados acadêmicos, eles tinham uma função, né, que talvez fosse um pouco diferente do mestrado profissional, não é? É uma produção que a gente entende que é diferente no sentido como é que eu vou dizer, não é do fundamento, mas é do que se produz no mestrado acadêmico. Da finalidade, né? Isso, né? Ainda que muitos professores de educação física eles fizessem o mestrado acadêmico, poucos pesquisavam sua própria prática, né? Muito é levantar, é produzir teorias, é revisitar teorias, olhar o outro, mas não transformar a sua prática, não é? Mas não é com essa ideia que nós temos no mestrado profissional. Então, o mestrado profissional ele tem um locus próprio, e eu não vamos dizer que ele tem uma epistemologia própria, não sei se é essa a melhor palavra, mas é uma forma de ser e de olhar para a educação física que muda um pouco da forma como se vê o mestrado acadêmico. Então, ali a gente não vai testar teoria, ainda que a gente utilize teorias. A gente não, mas eu posso testá-las a partir da interpretação. E eu vou pegar para isso um texto seu com a Tatiane, né, Mauro? Quando vocês fizeram a pesquisa com os autores das chamadas, né, proposições teórico-metodológicas, e eles falaram, né? Olha, elas têm que ser analisadas à luz de hoje. Porque aquilo que nós fizemos lá naquele momento, né, foi feito, foi muito pouco foi desenvolvido na prática. E o que foi desenvolvido foi muito diferente daquilo que nós propusemos, não é? Então,
quando eles falam isso daí, eles dão para nós, né, a entender que a gente não está criando novas teorias, não é isso, não é? Mas nós estamos encontrando novas formas de fazer as coisas, novos entendimentos sobre educação física escolar a partir da experiência do próprio docente que está em sala de aula, né? Então, ele tem uma condição de transformar a sua prática e, a partir do recurso, né, tentar transformar outras práticas também. E, para isso, o recurso tem que ser público, né? Tem que ser público, ele tem que ser atualizado de tempos em tempos, né? Não pode ser uma coisa, um recurso não pode ser uma coisa apresentada hoje e deixado ad eterno, né? Porque com o tempo ele vai se tornando obsoleto. Então, os próprios recursos eles têm que ser analisados também de tempo em tempo para que estejam sempre, né, atualizados. Então, a minha preocupação com essa provocação que eu te fiz é que, na medida em que os mestrados acadêmicos em educação física, eles tendem a ficar mais na área de saúde, biodinâmica, então, isso descaracteriza a própria tradição pedagógica da educação física. A educação física surge no Brasil como uma tradição pedagógica, né? Mais de 2 séculos. E isso eu acho ruim, assim, se você pensar na representação que a disciplina passa a ter, por exemplo, nos órgãos financiadores, né, na própria CAPES, né? Mas, enfim, esse é o movimento que aconteceu, né? Eu mesmo fui descredenciado da pós-graduação em educação física, né? Sob uma suposta improdutividade, né? É, Mas agora, estamos os números que aceitando no você ProF, apresenta. viu? Ô, Oi? professor, estamos aceitando no ProF. Se quiser fazer parte aí, seja bem-vindo. Ah, sabe que está querendo me arrumar serviço também? Arnaldo me Não, arruma serviço, o Laércio me professor arruma. está reclamando que foi descredenciado. Vamos credenciar no ProF, É, tranquilo. mas, então, e aí eu sou um exemplo disso. Eu fui para a educação na Unesp de Prudente, aonde foi o mais me realizei, né? E onde, modéstia à parte, foi muito elogiado pelos mestrandos e doutorandos, e formei os únicos doutores, né? Que eu formei foi na Unesp, o programa de educação da Unesp de Prudente, né? Mas os números que você apresentou são muito impressionantes, né? Então, vamos pegar só um número aqui. Já estão em curso, né, no ProF, ou já passaram cerca de 2.000. É isso. Existem 2.400.000 docentes da educação básica no Brasil. Isso segundo o IA do Google, tá? Você que eu sei que você é chegada nesses números aí, você ainda é avaliador do MEC? Você foi, Sim. foi muito, há muito tempo, né? Você faz isso, né? Eu tentei descobrir quantos docentes de educação física existem na educação básica. A única coisa que eu consegui foi o titio Google mesmo, que me informou cerca de 200 mil e poucos, né? Vamos considerar que esse número esteja correto, mais ou menos, né? Isso seria, isso seria 2.000 mestrandos ou já mestres no ProF. Para 200.000 dá 1%, né? Isso desde 2018, ou seja, em 7 anos. Será que não há um otimismo excessivo em achar que o ProF vai conseguir uma mudança, uma transformação, uma melhoria qualitativa tão grande? Eu digo isso assim porque eu ouço, especialmente os mais jovens, né, com quem eu tenho contato, especialmente aqui no sul de Minas, muito entusiasmados, né? Aliás, eu acho isso ótimo, né? Nada contra o ProF. Será que a gente não está esquecendo que a formação inicial continua sendo fundamental? Se não tiver uma boa formação inicial, nenhuma pós-graduação vai conseguir dar conta de corrigir isso. Como é que você acha que está a formação inicial hoje? Sei que, ainda sendo avaliador do MEC, tem mais gabarito aí, mais experiência para nos avaliar isso.
Bom, professor, Mauro, eu entendo que para a gente fazer essa análise, né, a gente tem que fazê-la a partir de diferentes pontos de vista, né? Deixa eu ver se é esse que está aqui, professor. Introdução à formação. Isso. Aqui nesse livro Introdução à Formação, a gente tem um quadro, né, que fala de como que está a educação física no Brasil, né? E no norte, no nordeste, onde tem mais escola privada, onde tem mais escola pública. E, e aí são 50 mil escolas no país, né? E aproximadamente, né, não chega a 200 mil professores de educação física, né? Mas são pouco mais de 50 mil escolas que nós temos no país, né? E se a gente pegar, né, o que o professor falou, né, até o momento 1%, né, dos professores tiveram a formação, então nós estamos subestimando. Mas aí a gente tem que pegar o seguinte, pensar no seguinte, né, o nosso aluno, ele é o usuário do programa, né, então nós tivemos até o momento 2.000 usuários, né, mas existem também pessoas que são beneficiárias do programa, né, 2.000 usuários. Eles chegam a quantos beneficiários? Porque, veja, o recurso educacional, ele não é só desse professor. Esse recurso educacional, ele ganha vida, né? Ele vai para as escolas, para outros docentes, e ele vai tendo a condição de irradiar, né, esse material. Essas pessoas, elas têm a condição, né, de atender cada um desses 1.000 docentes aí, né, 2.000 que nós estamos aí atendendo, né? Cada docente desse aí atende em média 400 alunos, né, por semana. Se a gente multiplicar 400 por 2.000, a gente vai ver que nós atendemos uma população já bastante grande, né? Se a gente pegar esses 2.000 alunos por município, nós vamos ver que a gente atende uma rede de municípios no país e nós estamos trabalhando, professor, para saber quantos municípios nós estamos atendendo no Brasil e em quantas escolas. Então, começamos até o Fernando está aí. Fernando, tudo bem? Prazer, Fernando Gonzalez está com a gente aí. Né? O Fernando estava com a gente em São Paulo há 3 semanas atrás e nós estávamos falando sobre como nós vamos ter esses números consolidados. Estamos trabalhando nisso. Mas por que que eu estou falando isso, professor? Eu entendo que a mudança na prática, né, ela se processa, né, ela é um processo que necessita de um determinado tempo. Para isso, nós precisamos de questionar né, velhas práticas, né, ou questionar as práticas. E não é um questionar as práticas mostrando só, né, os problemas dessa prática, mas mostrando os limites. Isso foi feito na década de 1980. Né? Na década de 1990, foram apresentadas novas proposições, novas propostas para o país. Mas o que nós falamos naquele momento, né, é que a educação física não evoluiu porque precisava do quê? Precisava que essas novas práticas elas fossem testadas, não é? Então, o que nos faltavam eram boas experiências que pudessem, de certa forma, né, ampliar o número de pessoas que tivessem contato com boas experiências. E é isso que me parece que nesse momento o ProF está fazendo. Então, o ProF está construindo, e aí vamos falar, olha, não junto aos professores, mas junto aos alunos, práticas diferenciadas com a educação física. E isso vai retroagir para a educação, vai voltar para a educação física, vai devolver para a educação física, num processo quando esses alunos começarem a fazer os seus cursos superiores de educação física. E por que eu conto isso daí? Há algum tempo atrás, né, e como o professor falou aí, né, das boas festas, né, esse fim de semana eu estava junto em um aniversário de um ex-aluno meu da escola, e toda vez que eu vou lá, eles falam: Ah, professor, você não levava a gente para quadra, você trabalhava com dança com a gente, queria trabalhar com a gente com ginástica, e contava as coisas da época da escola, porque estavam lá, acho que uns 15 alunos, eram só alunos, era um ex-aluno, e ele convidou só gente que era da turma de quando eu dava aula para eles. E aí eu falei para eles: o pior de tudo, sabe o que que é, gente?
é que agora todo mundo está tendo que fazer isso. A proposta do Estado manda todo mundo fazer isso. Eu falei assim, vocês foram cobaias naquela época, vocês foram os precursores daquilo lá. Então veja, professor, quando esses alunos, se eles chegassem hoje na universidade, eles já teriam uma outra percepção do que era educação física. Porque quando a gente falasse sobre educação física, eles iam falar: ah, realmente, na minha aula acontecia isso. Ah, realmente a educação física era desse jeito. Então, falar sobre a formação em educação física é pensar que nós estamos num processo que já vai de quase 30 anos, onde as experiências estão acontecendo na educação física. Mas a transformação passa por essas pessoas chegarem para o curso de educação física. Porque de outra forma, a gente vai ficar falando sobre uma prática que parece ainda uma ilusão. A gente vai continuar falando de algumas coisas que as pessoas acham que está muito longe de acontecer. Para outras pessoas, isso já está muito próximo. E aí, por isso eu volto a falar, professor, a gente vê muitas experiências boas sendo desenvolvidas, inclusive Legal, nos cursos superiores. Tá? legal. Eu estou fazendo agora a avaliação também dos projetos do Guia do Estudante, né? E lá a gente vê projetos bastante significativos de cursos de educação física. A gente vê curso de educação física, ontem eu fiquei assustado quando eu vi um curso, professor, com 1.800 alunos. Eu falei, não, não existe curso de educação física com 1.800 alunos. Mas que nem na USP tem, nem em lugar nenhum tem curso com 1.800 alunos. E a instituição tinha 1.800 alunos em licenciatura e bacharelado, né? Então, veja, e ao mesmo tempo, né, a gente tem que ver que existem cursos muito ruins. Cursos em que parece que a gente vai falar, não, isso aí não existe. Curso de educação física é de 3 anos, né, que ainda não estão na resolução 2, de 2002, e não fizeram adequação. E a gente fala assim, mas como que isso pode ser? Não é possível. Mas tem. E aí tá, estão na justiça, estão questionando, não querem aumentar para 4 anos e tal. E fica uma coisa que parece que a gente acha assim que é impossível que nos dias de hoje isso esteja acontecendo, né? Desconhecimento de legislação, é, cursos que ainda se voltam a uma formação esportivista, como a gente tinha lá na década de 1980, né? E muitas vezes fazem essa formação uma formação muito boa. E os alunos entendem que essa é a educação física mesmo. Então, a gente vê o descompasso que acontece, né, no Brasil e voltamos a falar, né, professor? O Brasil é muito grande, né? E como dar conta de tudo isso daí? Agora, há uma É, expectativa a longo prazo, né? tá, certo. É, vou aproveitar a sua fala sobre o recurso ou produto educacional funcionando como uma espécie de multiplicador, né? Eu não sei se vocês têm, aí seria interessante ter indicadores, né? Saber quantos acessos esses produtos têm, que eu saiba estão online, mas em cada polo, né? E aí o Laércio podia entrar aí, Laércio, porque parece que falta um local que agregue todos. É Eu um sei que repositório. O SEV fez esse trabalho, aqui o GPROFEF, aqui coordenado pelo Arnaldo, fez esse trabalho. Nós temos aqui todos as dissertações e produtos, mas é para uso interno, né, de pesquisa do GPROFEF. Aí vai sair um central ou faz um convênio aí com o SEV para o SEV oficialmente receber todo o material? Como que está isso? Nós conversamos também sobre isso daí lá em São Paulo, na reunião, professor, e a gente está criando, né, um repositório institucional. Então, é uma página em que todos os links, tanto das dissertações quanto dos recursos educacionais, vão ficar disponibilizados. E lá a gente vai ter o marcador, né, do número de acessos. Então, isso daí está Legal. sendo produzido pelo pessoal do CDEP 3. Nós fizemos o contato com eles, nós estamos passando já, né, as informações, e aí a gente vai depender, né? A ideia nossa é começar daqui para frente e ir buscando o que a gente tem para trás para ir
colocando. E daí até falaram assim, o Arnaldo tem, o Arnaldo tem. O Arnaldo já falou assim, ó, gente, não, mas não é tão simples assim não, né? Não é, mas a ideia é resgatar tudo isso daí, né? Ter quem é o autor, ano a ano, né? Os temas e o link para acesso, né, de todo esse material. Então, o pessoal do CDEP 3 lá da Unesp já está trabalhando, né, nessa proposta que a gente tem, e eles estão trabalhando também, né, junto a esse levantamento que nós vamos fazer, né, onde que está o nosso aluno formado, né, para a gente pegar os municípios atendidos, o número de escolas atendidas, onde que o ProF está chegando no Brasil. Então, futuramente a gente vai ter essas Ah, informações. muito bom, ótimo. Acho que aí dá uma outra dimensão para uma avaliação do programa, né? A Andréa Lopes ainda é a secretária do. A Andréia está no CDF 3 com a gente lá, ela Ah, que cuida bom. É. dessa Manda um parte aí abraço para também. ela lá, foi minha Manda aluna. sim, manda sim. É, vamos falar um pouquinho do processo de seleção, né? Talvez muita gente vai assistir, vai se interessar. Como é que é o processo de seleção, Willer? Bom, nós temos um processo nacional, né, ele é de abrangência nacional. É a VUNESP quem faz, né, a avaliação e desenvolve todo o processo. O aluno ele se inscreve para o processo seletivo na unidade mais próxima, onde ele quer estudar, né? Então, se ele quer estudar em Bauru, né, ele faz a inscrição online, né, na unidade de Bauru, e aí tem todas as informações que são fornecidas pela VUNESP, E e costuma hoje ser em que período do ano abre essa inscrição? geralmente esse ano nós vamos começar mais cedo, vamos começar em setembro, porque o que que estava acontecendo? A gente está deixando muito lá para novembro o nosso processo seletivo, né? Às vezes final de novembro, esse ano começo de dezembro, nós tivemos um problema lá no edital, começamos em dezembro, e aí dezembro entra correção em Natal, Ano Novo, entra uma época muito ruim de férias, tudo, e o processo se torna muito longo e fica muito próximo da matrícula. Então a Então gente é sempre no segundo tá semestre. segundo semestre, a partir de setembro, a gente já deve estar publicando o edital esse ano aí, Tá. né, para a prova acontecer aí no mês de novembro, no início. E aí, qual o critério de classificação? É a nota na prova? Só isso? É só a avaliação. Nós temos as ações afirmativas, né, também, ingresso por ações afirmativas, e nós temos também uma lista geral, né? Então, ele faz a prova ela consta questões que são objetivas e alguns estudos de caso, né, para o aluno responder, e essa prova ela é corrigida e dá uma classificação geral por unidade associada. Então, E agora, então, é presencial. ela é presencial nas unidades. E a VUNESP é quem faz toda a logística da avaliação. Tá. E já estamos caminhando para o final, mais uns 10 minutos. Willer, voltando de novo aos números aqui. Eu sabia que os números eram grandes, mas não tinha me dado conta da dimensão. Um aumento de praticamente de mais de 100% de vagas em 7 anos, né? De 7 para 8 anos, né? 250 docentes. Vamos para 32 instituições. Foi um crescimento muito rápido, né? Assim, para quem olha de fora e olha os números, impressiona assim, não foi um crescimento muito rápido e cresceu, mas amadureceu na mesma medida. Nós podemos dizer que já tá consolidado. Aí nós podemos falar por unidades, né, Mauro? A gente tem unidades consolidadas, né, que estiveram com a gente desde o início da proposta, e nós temos unidades em consolidação. Inclusive, isso daí aparece, né? Isso aí é público, né? Aparece na avaliação quadrienal nossa, né? Porque quando nós fomos para a avaliação quadrienal, né, que aconteceu no ano de 2024, nós tínhamos unidades que ainda não tinham formado, não tinham alunos defendido ainda o seu mestrado, né? Então a gente não tinha alunos titulados em algumas instituições. E nessas instituições, né, até a gente sabe disso daí, né, que falta essa consolidação, né? Faltou um pouco, não é, de preparo de tudo, né, de engajamento, faltam algumas coisas, né, para serem ajustadas no programa. E para isso daí, o que que nós instituímos, né? Nós instituímos o papel da tutoria, né, de instituições.
Então, agora nós vamos pegar essas instituições que estão em processo de consolidação e também essas instituições que vão ingressar, né, esse ano no. Nós temos expectativa, né, como eu falei, amanhã, né, a gente tem expectativa de ingressar mais 5 novas instituições. E nós vamos ter instituições tutoras dessas instituições, né, que é justamente para isso daí, para ajudar na consolidação dessas instituições junto ao programa. Então, por exemplo, né, a Denise conversou comigo e Prudente vai fazer, até pela proximidade, a tutoria junto à instituição, a UEL, né, que vai ingressar também. Então, eles vão ter uma proximidade e as dúvidas, todos os problemas, né, que vão acontecendo em termos de instalação do programa, né, eles vão poder ser ajudados aí pela Unesp de Presidente Prudente. Então, a gente vai fazer isso daí, né, com todas as instituições, ter um canal de proximidade, né, para a gente fortalecer as instituições. E aquelas outras também que hoje, né, ainda não estão consolidadas e que nós verificamos isso daí, né, no processo de avaliação, né, então nós também vamos fazer esse papel de tutoria aí para a consolidação das instituições. Então, como nós Não, falamos, nós temos uma expansão, um programa de expansão, nós tivemos um programa de expansão, né? Quando nós propusemos a expansão, o nosso pedido era de 4 vagas, né, de expansão, que a expansão aconteceu no ano de 2022, não é? Mas, né, a CAPES tinha também o interesse que a Unesp, o PROEF se expandisse. Então, nós pedimos 4 vagas de expansão e a CAPES, ela também pediu para que a gente autorizou que aqueles programas que aquelas instituições que tinham pedido o credenciamento e o PROEF entendeu que elas ainda, né, não estavam na condição de atender ao programa, que elas fossem encaixadas também. Então, algumas instituições que hoje não estão consolidadas, elas vieram para o programa em função da CAPES permitir que elas entrassem sem ter os critérios mínimos, né, de atendimento. complicado, é complicado isso aí. E aí, e Mas, aí agora, até porque, né, Mauro, existe algumas flexibilidades, né? Por exemplo, né, na própria regulamentação da pós-graduação, né, e de abertura de vagas de APCN, eles colocam que existem um número de docentes, né, necessários para você abrir uma unidade associada, né? Mas em regiões de difícil acesso, esse número pode ser reduzido. Então, por exemplo, se a gente vai abrir aqui no Sudeste uma unidade conveniada, eu tenho que ter 8 docentes, obrigatoriamente. Se a gente vai abrir no Norte do Brasil, eu posso abrir com menos docentes na unidade, em razão das dificuldades, né, de se conseguir faz professores sentido. titulados, né? Então, Então, mas veja, vamos distinguir assim, a consolidação do ponto de vista, vamos dizer assim, mais de gestão, né, é uma coisa que talvez seja mais fácil de fazer. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no amadurecimento epistemológico, né, quanto à área de conhecimento, eu vou te dar só um indicador. Quando eu vim aqui para Mozambinho, né? Eu não vim para o ProF, mas enfim, eu ministrei disciplinas cooptativas, então eu pedi para o Arnaldo o programa com todas as disciplinas e eu bati o olho na maior parte das disciplinas. E a bibliografia é assim, é uma metralhadora giratória, tem de tudo, de tudo. Eu acompanhei os editais dos últimos anos e a bibliografia do concurso, ela muda muito de ano para ano. Então, isso me parece uma certa indefinição. Não é que você tem que fixar um- uma linha, né, teórica, epistemológica, mas me parece que há muita pouco, pouco consolidado, nesse sentido, pouco consolidado, né, no sentido assim, de você esperar que determinadas autores, obras, teorias que classicamente dão uma sustentação por um programa profissional de educação física, se esperaria encontrá-las. Não estou falando necessariamente das obras lá da década de 90, não, porque eu acho, inclusive, eu tenho hoje alguma restrição no sentido de considerá-las como algo que,
que vai além do clássico. Eles são clássicos, né? Como dizia aquele intelectual italiano, é bom ler os clássicos, por quê? Porque é melhor lê-los do que não os ler, né? Então é isso. Por que que tem tanta variação na bibliografia? Isso, inclusive, dificulta quem quer estudar, né? Porque normalmente você vai procurar a prova anterior, né? Concurseiro faz isso, né? Procura a É. prova anterior, a bibliografia anterior. Os próprios instituições que fazem concursos públicos, eles têm mais ou menos um jeitão, né? Um estilo. Você sabe mais ou menos o que você vai encontrar. O que você pode dizer sobre isso? Tá, então, são duas coisas, né, Mauro? A primeira, Mauro, ó, parece que eu estou todo justificando a sua pergunta, parece que nós combinamos, né? Isso daí também, nessa reunião que nós tivemos, né, foi uma reunião, nós fizemos a autoavaliação do programa o ano passado, e aí foi apresentado o planejamento estratégico, né? Agora, né, porque nós trabalhamos com algumas ferramentas, né, de levantamento Perdi aqui. de levantamento de autoavaliação, né? Então, nós usamos análise SWOT, né? Matriz SWOT, depois nós trabalhamos com a ferramenta escama de peixe, né? Que é o diagrama de Ishikawa, trabalhamos com a planilha 5W2H, né? Então, trabalhamos com algumas questões para a gente chegar nos problemas que nós tínhamos no programa e aí montarmos o nosso planejamento estratégico. E aí nós ao analisarmos também a avaliação, né, da CAPES esse ano, nós detectamos também algumas questões que estão ligadas ao que você falou, né, que são questões epistemológicas do programa, né, dessa linha, né, que a gente fala. E isso, Mauro, a gente vê que a linha influencia, né, essa linha teórica, né, a espinha dorsal do programa, né, influencia em algumas questões quando a gente vai para a produção. E aí, o que que acontece? Nas produções discentes, não é? Foi detectado na avaliação externa que muitas produções estão aquém daquilo que é trabalhar, aquém daquele conteúdo, né, daquela linha que é trabalhada no programa. Então, nós chegamos aí à conclusão que nós precisamos dar uma fundamentação epistemológica mais pesada no programa e a gente está revendo algumas disciplinas e os conteúdos que são trabalhados no programa, tá? Isso daí já conversamos, já começou um trabalho lá em São Paulo mesmo, não é? Tem uma proposta, inclusive, do Fernando, que nós estamos trazendo aí para as disciplinas, né, para a reformulação das disciplinas, isso daí para acontecer já para o ano que vem, tá? E quanto à linha, né, do concurso, realmente, né, tem alguns textos que permanecem, alguns textos que vão e voltam, né, na linha do concurso, né, e isso daí é uma questão até, ô Mauro, talvez que esteja ligado a essa definição, né, que nós estamos fazendo nas disciplinas e na linha epistemológica do programa, né. Então a gente tem que fundamentar essa linha epistemológica do programa, porque depois a bibliografia vai em cima, né, daquilo que nós vamos trazer. E aí, o que se apresenta como desafios, né, Mauro? É justamente a ideia de você trabalhar em rede, não é, a partir de uma linha epistemológica e os professores que muitas vezes não estão de acordo com isso daí, porque isso aí a gente enfrenta muito, enfrentamos desde o começo, né? Porque para iniciarmos o curso, muitos docentes vieram para compor o quadro, né? Vieram compor o quadro, não porque se identificavam com o curso, vieram para Hum. compor o quadro, e daí não concordavam com algumas coisas que aconteciam no programa. E isso acontece também toda vez com quem chega novo no programa, né? As instituições chegam e chegam querendo mudar. Olha, não, a gente tem que acabar, né, com essa parte à distância, por que que tem que ter a distância? Vamos fazer só encontro presencial, e aí vem tentando mexer na estrutura do programa. Então, são desafios, né, que a gente tem enfrentado. E consideramos ainda, né, que o programa é novo, né, apesar de ele ter aumentado muito em termos numéricos, né, é um programa novo que está em processo de consolidação, e por isso que eu falei para você, né, Mauro, esse ano abriu, né, agora de julho até novembro, o cadastramento de proposta de doutorado. A gente ia submeter agora, mas nós entendemos que falta um amadurecimento para isso, né? Então, nós estamos trabalhando na proposta, vamos continuar um pouco mais devagar, mais pé no chão, estruturando bem para quando a gente apresentar uma proposta de doutorado,
né, a gente ter tanto um mestrado consolidado quanto uma proposta de doutorado também consolidada, né, para que, né, atenda, né, em uma boa condição aí os nossos alunos. E quando você falou aí anteriormente de solicitar, entrar com a solicitação do doutorado, me ocorreu esse pensamento, mas será que já está consolidado? Não é? Porque senão você pode gastar uma energia que estaria desviando da consolidação, não é? Mas É veja, que a ideia eu só sempre estou dando palpite aqui, mas eu não oriento, né? Minha participação aqui foi episódica. é que existe essa ideia, né, Mauri? Pretensão assim, olha, para se conseguir um doutorado, você tem que ter nota 4. Bom, agora tiramos 4, estamos com nota 4, né? O ProF tem um conceito 4, né, na CAPES, então agora a gente vai abrir o doutorado. Não, não é assim. O conceito 4 nos possibilita, né, o doutorado. Então, essa é a ideia, nos possibilita. Agora, vamos então submeter uma proposta. Vamos, quando? Né, quando ela estiver consolidada. Até porque, É, Mauro, é uma proposta mais ou menos, a pró-reitoria hoje não deixaria não seguir. deixa. Tá? Uma atitude responsável, né? É uma Sim, atitude responsável. Mas é bola para frente, né? sim, sim, vamos. A gente pode ir para vários lados, só não pode ir para trás, né? Isso. Laércio, alguma. Você está quietinho hoje, Laércio? Não está conseguindo falar? Tá. Ou você está de canto de olho assistindo o jogo aí? O olho no gato, outro no peixe ali. É, Willer, bom, encerramos aqui o nosso tempo. Queria agradecer muitíssimo. Eu acho que a conversa foi bastante produtiva, né? Vai ajudar aí a entender, quem não conhece, a entender, né? Vai ajudar aí os próprios mestrandos e mestrandas que possam assistir, os docentes, para compreender melhor a posição do coordenador, né? Imagino que você se reúne muito com os coordenadores de cada polo, mas não com os 250 docentes, né? Então, olha, ó, muito obrigado, né, por atender nosso convite. Se eu puder te retribuir em algum momento com alguma coisa, estou à sua disposição. Boa tarde, então, a todos. Muito obrigado. Laércio, Fernando. Abração. Um abraço a todos. Até a próxima, então.